Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 5/4/2019. Quero também aqui já justificar aí a ausência da vereadora Neném, que está aí a trabalho do município aí, atrás de recursos e melhoria para nossa cidade. Justificar também a ausência da presença do vereador Rafael, por motivo de força maior, parece que faleceu uma tia dele e ele não pôde estar presente. Não sei, pode ser a Denise, mas eu não botaram o nome aqui, mas eu estou justificando a ausência. O Paulo vai estar presente, que vai estar ali. Também quero só também comunicar aqui nessa abertura da sessão que hoje, 5/4/2019, o dia que foi criada a nossa lei orgânica aqui, hoje está fazendo 29 anos da nossa lei orgânica do município. E talvez vamos ter em plenário aí nosso amigo Coró, que vai pedir para que dê uns 2 minutos ou 5 de a parte a ele, se fazer presente para falar um pouco da nossa lei orgânica. Então vamos aqui para a pauta do dia. Secretário, faça a leitura aí da ata. Tem nenhum filho de Deus para pedir a dispensa dessa ata, não, minha gente? Então, pedido aqui a dispensa da ata, em votação a dispensa da ata. Quem aprova, permaneça como estão. Então, todo mundo de acordo, aprovado. Senhor secretário, dê prosseguimento aí à leitura A pauta. dos trabalhos dessa casa. Projeto de Lei Complementar 007/2019 cria a ouvidoria parlamentar, dispõe sobre suas atribuições, estrutura administrativa e dá outras providências no âmbito da Câmara Municipal de Escorria, Piauí. É um projeto de lei complementar 007. Senhores, tem aí na de resolução mesa dos senhores vereadores e vereadoras, poderão ler e fazer um julgamento. Requerimento 006/2019, José Maria Silva Souza, vereador no pleno exercício do mandato, integrante da bancada do PSB nesta Casa Legislativa, vem nos termos do disposto do regimento interno da Câmara Municipal de Escorria, requerer ao chefe do Poder Executivo Municipal, junto ao órgão competente, o levantamento do calçamento das ruas projetadas 41 e 18 no bairro Beira-Mar, neste município, por julgar o pleito justo e plenamente viável de interesse da coletividade. Esperamos contar com o apoio dos senhores vereadores para a aprovação desse requerimento. Justificativo: tendo em vista o alto volume das chuvas neste inverno, as referidas ruas estão completamente intrafegáveis devido ao acúmulo de água pluviais que ocasionam inundações nas vias e nas residências afetadas, causando grandes transtornos aos moradores e perdas materiais. Este vereador sensível àquela população que o enviou abaixo assinado anexo, reivindicando esse levantamento e por meio desse requerimento que o pleito seja atendido com a máxima urgência. Luiz Correia, 4 de abril de 2019, José Maria Silva Souza. Aí os senhores têm aí nas mãos o requerimento, as assinaturas e fotos da situação aqui das ruas que o vereador está solicitando que haja uma reorganização na sua altitude. Só isso, presidente. Então, facultar a palavra os colegas vereadores, com a palavra o vereador Artrânio. 35, 10, 40. Dando prosseguimento à palavra, a vereadora Francilda. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, senhores vereadores e o plenário aqui presente.
quero me justificar a minha ausência 2 vezes, primeiro por doença e segundo por motivos pessoais. Presidente, minhas falas hoje são curtas. Tem aqui um projeto de lei complementar e eu só queria saber aqui, presidente, quem vai ser esse funcionário aqui, né, que é um valor de R$700 da ouvidoria, se já tem esse funcionário, como foi que foi feita essa seleção. E o requerimento aqui do Zé Maria, realmente, Zé Maria, nessa rua que está precisando. Infelizmente, eu estava comentando há pouco, eu tenho 47 anos aqui de Luiz Correia, eu nunca vi umas chuvas tão fortes como está acontecendo hoje. Não só em Luiz Correia, mas em Parnaíba, Ceará, no Nordeste todo. Infelizmente, sempre tem a população mais carente que sofre mais, isso aí é indiscutível, né? Nossa Luiz Correia está pedindo socorro, tem ruas interditadas, escolas interditadas, e muita gente fica falando do poder público, que não faz um planejamento, que não faz uma rua que preste, e assim vai. Agora eu pergunto aos senhores, quem é que se prepara para a morte? Ninguém. Quem é que sabia que ia haver umas chuvas fortes como está acontecendo? Ninguém. Eu acho que nesse momento é momento da gente se dar as mãos, rezar e pedir que Deus cesse mais essas tempestades. Só ontem mesmo choveu mais de 24 horas em Parnaíba e aqui em Luiz Correia. Eu quero pedir aqui a vocês que a Secretaria de Educação, com os demais professores e diretores, estão recolhendo os alimentos, roupas, brinquedos, cobertores, lençóis, sapatos, e quem tiver nas suas casas, eu sei que sempre a gente tem um pouco a mais. Tem roupa que está lá guardada que você nem usa, viu, Paulo? Bora tirar os paletó para fora, vamos doar para esse povo. Eu já fiz essa doação em Parnaíba porque eu achei que aqui a gente não ia precisar, mas eu vou voltar a arrecadar de novo. Já distribuí algumas cestas no bairro Campos e estou na luta, porque é hora de dar as mãos, esquecer política, esquecer quem votou em quem, porque agora é hora da união, é hora de ajudar o próximo. Obrigada, presidente. Palavra, vereador Joãozinho. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, todo esse nosso povo aqui, que aqui estão presentes, né, nessa nossa sessão. Falar sobre o nosso inverno, o inverno que está muito bom, né? Por sinal, vai deixar muita fartura para o verão, mas infelizmente está deixando algumas coisas não muito bem, essa questão de alagamento, né? A nossa cidade, infelizmente, não é uma cidade ainda preparada para receber tanta água que os esgotos não comportam. Sob o pedido aí do nosso vereador José Maria, esse requerimento sobre o levantamento dos calçamentos, eu digo não só levantar os calçamentos, José Maria, porque se levantar vai... Não sei se vai resolver, né? Mas tem muita casa que está muito baixo ainda, tem que se levantar também as estruturas das casas, né? Que nem o seu Cali estava falando agora aqui para nós, que a casa dele está sendo invadida também, a água já entrou na sua casa lá, que tem uma lagoa lá que está alimentando e está enchendo a cada vez, e o caso é preocupante. Toda a cidade, Luiz Correia hoje está preocupante. A zona rural também está ficando ruim as estradas, estão quebrando as estradas vicinais. Hoje eu vim pela estrada do Ponto do Morro, arrebentou uma lagoa lá que está impossível até de passar carro. Estão passando de moto por cima das dunas, né? E pelo Bezerro Morro também, aquele problema lá, aquela descida lá, que a água cortou tanto do lado como do outro. Até encontrei a máquina, ia para lá, caçamba, e ver se que poderia fazer. Eu acho que colocar areia não é viável, que a água vai levar de novo. E pissarra, pedra, a pissarreira lá, que fica próximo de mim lá, não tem nem como entrar agora, viu, presidente? Muita água, tudo cheio, e se entrar as máquinas vai acabar atolando tudo lá e não vai, né, nem conseguir tirar essas pedras. Então tá difícil e nós... Pode sim. É só falar
aí eu vi aqui a situação das ruas, Zé Maria. Infelizmente, a maioria das nossas ruas de Luiz Correias são assim. Aquela rua que vai ali do Lojão, eu fico me perguntando para onde aquela água vai correr. Né? Se vão construindo sem planejamento, aí não pense que a gente pode ter um inverno desse. Outro problema é lá no Santa Luzia, na rua, acho que é a Rua Tutóia, né, Mirial, daquela rua. Aquela rua ali, eu não sei qual é o gestor que vai acertar em consertar aquela rua, de fazer um projeto. Porque se altear o calçamento, as casas vão baixar. É verdade. Aí ali, já eu soube que parece que foi no tempo do Tonzinho, teve uma proposta para uma moradora de colocar uns canos, que ia passar por dentro do quintal da mesma, só que a mesma não aceitou. Então são problemas, gente, que precisa de um replanejamento, de um bom arquiteto, eu acho que é arquiteto, para refazer essas ruas. E olhe que vai ter que ter dinheiro, porque nosso problema é sério. Não é só dizer que a rua está alagada e vamos aqui tirar água, porque não tem para onde correr a água. Aquela rua aqui é um exemplo. Não tem para onde correr água. Obrigada. Tá bom, vereadora, continua aqui. Sobre também aqui, indo em direção ao Coqueiro da Praia, na própria avenida, está difícil a gente travegar. Eu estou vindo de moto, porque carro, estou com medo de entrar o carro, se apagar já era, entrar água no motor, bate o motor, né? E dentro da própria água, na pista, tem buraco. Eu caí dentro da moto antes de ontem, quase não saí, acredita? Difícil, quer dizer, o inverno, infelizmente, é nós se unir todos, realmente, pela boa causa, para ajudar essas pessoas que estão ficando desabrigadas, e que puder ajudar, vamos ajudar essas pessoas que estão precisando de nós. Então, é isso a fala do vereador sobre a questão do alagamento. Também sobre a ouvidoria aqui da Câmara Municipal, um projeto importante esse, que trouxe até a casa, e estamos aqui avaliando, né, que seja sucedido com bom sucesso. Então, é isso, as palavras do vereador Joãozinho da Salgada. Bom dia. Com a palavra o vereador José Maria. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, plenário aqui presente. Presidente, o que nos traz essa tribuna dessa casa hoje é falar com respeito a esse inverno, né? Inverno grandioso que a gente teve em 2009 e 2019, depois de 10 anos, repetindo mesmo quantidade de chuvas. Chuvas essas que essa semana mesmo, em 2 dias, choveu 208 milímetros. Isso quer dizer que é chuva de um mês praticamente, caiu apenas em 2 dias na cidade, no município de Luiz Correia no geral. E a nossa cidade, presidente, ela está sendo muito afetada pelo grande volume de água, né? E pela proporção que a cidade foi criada e que hoje não comporta mais a quantidade de água no período chuvoso, bom como está sendo esse inverno de 2019. A vereadora Francilda falou aqui na Rua Tutóia, né? Mas aqui eu me desbruço em cima de outras ruas da cidade, vereadora. A cidade de Luiz Correia, quando foi criada, a gente sabe da história de Luiz Correia, que Luiz Correia era só dunas e lagoas. E naquele período não existia esse trabalho de topografia, as ruas que fossem viadas, direcionadas aos rios. Naquele período os gestores mediam as ruas, era no passo, né? 7 passos era 7 metros, e ali era só planar e construir. É assim na cidade, é assim no bairro Coqueiro da Praia. Mas chegou o momento da gente dar as mãos, né? Correr atrás de recursos, para que quem quiser que seja o gestor que esteja no momento possa executar um bom trabalho. Nós estamos aqui no debate, né, vereador Carlito, do projeto de saneamento para o município, mas é um projeto que é lento, um projeto que ainda está na sua etapa, está por etapa. Nós estamos discutindo ainda a parte de drenagem, de saneamento, ainda falta a parte da prática, o pessoal ir para o campo, para averiguar aquilo que foi colocado nas reuniões.
E eu queria pedir uma parte ao nobre vereador, aproveitando a deixa aí com relação a medir no passo as nossas terras de antigamente. Agora de manhã eu levantei muito cedo com a casa toda alagada, mas isso já ocorre há 5 dias. Só queria ver se ela tinha subido um pouco. Corri a prefeitura para atrás de socorro, porque nós precisamos rasgar a parte da lagoa lá para jogar água para a rua. Na ida, eu levei um técnico dentro do meu carro para mostrar lá como estava a minha casa, técnico da Secretaria de Obras, como estava e onde a gente poderia fazer esse trabalho. Quando eu cheguei ali naquela bifurcação, no posto Brisamar, Tancredo Neves e Api, né? Eu lembrei ao cidadão que estava comigo, olha, para você ver como é a nossa situação hoje e quando foi que começou. Lembrei-me de uma fala de antigamente que o prefeito, o pai do Tonzinho, começou a fazer o aterro ali naquela chamada Lagoa do Céu para construir a nossa cidade. E ele aterrou aquela área do posto Brisamar, né? Eu lembrei porque você falou em aterro e não havia uma agrimensura, não havia nada, media-se no passo. E eu acho que o pai do Tonzinho, nosso saudoso Antônio de Pádua, media com um passo muito curto, que ele era pequeno, né? Naquela época, para fazer aterro e ruas. Aterro, e era imediatamente doado para pessoas que construíam sem saber se o terreno já estava sedimentado. Era só cobrir de terra e ele já estava fazendo um alicerce. Muito obrigado, nobre vereador. Então, como a vereadora Francilda falou, colocou o seu ponto, e é um ponto positivo, vereadora. A gente tem que fazer um grande estudo na cidade de Luiz Corrêa. Hoje a maior alojamento de água na nossa cidade centraliza ali próximo ao ginásio poliesportivo. Mas aí os seus cidadãos, e eu, essa semana, seu Carlito, na segunda-feira, eu visitando o bairro, a cidade aqui com o prefeito, depois o meu deputado estadual veio até Parnaíba e de lá me ligou, direcionou a cidade também, onde eu fiz algumas visitas com eles e alguns bairros mais afetados da nossa cidade, Coqueiro, Luiz Corrêa, né? Pedindo socorro a ele, inclusive tem uns requerimentos, uns pedidos a levar para ele junto ao governo do estado, ao governo federal, para que a gente possa captar recursos para melhorar a nossa cidade. Eu mostrando alguns pontos para o prefeito de que as águas que transbordam lá no balneário, Paulo, ela percorre todo esse percurso aqui e desbota lá no ginásio poliesportivo. Se você parar o carro para analisar no período chuvoso, a correnteza vem forte pela parte do meu filho do asfalto e ela desbota toda ali, ela entra na padaria Santa Clara e desbota lá dentro ali, próximo ao ginásio. Então é o centro maior de acumulação de água também devido a essas águas que correm todas de lá e terminam se filtrando mais voltado ali o ginásio poliesportivo. Por quê? Chega no ginásio poliesportivo, ali vira tipicamente uma bacia, né? Faz isso a rua. Então não tem muita saída e também acredito que o poder público pecou, seu Carlito, em algumas construções feitas na nossa cidade, em cima da rede de esgoto que tinha, né? Foram construídos na época, o posto hoje São José ali, onde o povo ali se reclama ali da viela e daquela rua ali, Paulo, que deixaram construir em cima da galeria que escoava a água daquele setor ali, né? Direção ao rio. Então, segundo eles, que eu também não tenho conhecimento, foram afetados pela construção que foi fechado ali a parte do esgoto, aonde essa semana teve um carro-pipa lá puxando água para tirar aquelas famílias do alagamento ali. E eu fui procurado essa semana pelo pessoal do bairro Beira-Mar, nessa visita que a gente estava fazendo lá, fui com o deputado lá, e o pessoal me chamaram e pediram que a gente colocasse esse requerimento, pedindo que o poder público depois fizesse um estudo, que pudesse levantar a rua, porque não só as casas estão alagadas, mas também toda a rua, como vocês viram no fotos, a rua está
totalmente tomada de água, porque não tem para onde escoar, para onde correr, né? Uma rua nova que foi feita na gestão passada, mas eu não, pegando o trevo das outras ruas antigas, ela foi feita com planejamento, com topografia, mas quando chega nas outras ruas lá, para, porque dali em diante o projeto não é o mesmo, né? Então a cidade está se deparando dessa forma, né? É umas ruas estudadas, umas ruas que vem feito o trabalho de topografia, mas já pega as outras que não tem o mesmo perfil. Então, colocando aqui esse requerimento para depois a gente poder cobrar o poder público que possa fazer alguma coisa. O projeto, presidente, da ouvidoria, e aqui eu quero colocar os colegas vereadores, a Francilda até perguntando, vereador, nós estamos transformando só aquele projeto de resolução em projeto de lei, não é isso, presidente? Porque o projeto de resolução não é válido, tem que se transformar o projeto de lei para se tornar a lei, a criação do cargo de ouvidoria da Câmara. Mas é o mesmo valor que está lá no projeto de resolução no passado, né? É um cargo do próprio funcionário efetivo da Câmara Municipal, é apenas uma gratificação em cima do salário, para que possa ocupar esse segmento, pelo aumento da despesa, né? E dizer também, seus colegas vereadores, que a semana passada eu estive na Secretaria de Assistência Social, onde foram sorteadas 4 casas, né, lá no residencial Brisa Mar. E lá, no período, teve lá também o Ministério, representando lá o Ministério Público, e eu cobrei, né? Fui lá como representante do povo, e cobrando também tanto a Secretaria de Assistência Social do município, como o Ministério Público, porque a Secretaria Social vai passar, é gestão, vem outra gestão, vai passando, o Ministério Público vai ficando, é efetivo do município. E nós fizemos uma cobrança de que o Ministério Público, junto com a Secretaria, fosse mais rígido, porque a primeira etapa que foram dadas aquelas casas, muitas pessoas venderam a preço de banana, né? Não sabendo o valor do seu lar que ali ganhou do município. Além do lar, o valor imenso da terra lá, que aquela parte lá é 15 por 30, a área construída, a área lá de construção do terreno, 15 por 30, numa área daquela do Pedro de Moça ali, vereador Carlitos, em torno de 60, 70 mil reais, uma área daquela de 15 por 30, uma área nobre do município, o povo não dá valor. Então cobrei mais ali que o Ministério Público, Paulo, fique mais atento com a Secretaria de Assistência Social, para que seja mais com esse povo que ganha as casas depois, vendo, porque tanta gente aqui que precisam de casa para morar, que não tem sua moradia. E às vezes as pessoas pegam uma casa dessa aí, vendem, trocam, voltam para o mesmo lugar e depois querem fazer parte do programa social de novo do município. Foi aí que eu pedi que essas pessoas que foram contempladas, que fizeram parte do programa social do município e que não se deram valor, elas não podem mais voltar a fazer parte novamente. Elas têm que ser excluídas do programa social, não pode mais receber nada pelo município. Tem que ser rígido assim para que o povo também comece a dar valor, porque é difícil buscar recurso lá para a construção de casas. A gente, Luiz Correia, graças a Deus, foi contemplado em algumas casas. Eu lembro que teve aqui umas casas construídas ainda na época do Santana de Pádua, que era mutirão, não é isso? Casas de mutirões. E depois de muitos anos o Escorreia recebeu essas novas casas, novos conjuntos, área nobre da cidade, o pessoal dão aí em troco de banana. Então, presidente, são essas minhas colocações. Saindo daqui da sessão, vou até o bairro Coqueiro novamente para resolver alguma situação lá, trazer a prefeitura para que a gente possamos aí juntos resolver aqueles problemas mais críticos no momento da nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Pedro. Bom dia, presidente, vereadores, o plenário aqui presente.
Hoje é mais um dia, eu tenho que agradecer a Deus por mais um dia aqui nessa casa, mas quero aqui, no momento, minhas palavras são poucas, mas é referente ao que vem passando aqui pela nossa cidade, muita chuva. Ontem mesmo recebi várias ligações de pessoas de pousadas aqui, líder do governo, sendo invadido por água, certo? Ela perdeu os móveis. E é uma preocupação. Eu tive que ficar sempre ligando, ele solicitando um caminhão. Eu digo, olha, não temos como mandar carro porque os carros estão locados em Parnaíba, trabalhando. E pedir que o Poder Executivo que contrate mais carro na nossa cidade. Um exemplo, Parnaíba hoje tem 32 caminhões contratados, tem até carretas. Carreta, eu acho que tem umas 5 carretas para atender e não está dando conta ainda. E aqui, a cidade como menos porte, eu acredito que até uns 5 caminhões, 6 caminhões daria para atender a necessidade aqui da cidade. Eu acho que é um momento muito triste, mas eu acho que pelas condições do município, eu acho que... Me conceda um ligeiro à parte, nobre vereador. Pois não, vereador. O tempo de fala do representante do executivo aqui, aqueles 10 minutos, é muito pouco, e às vezes a gente tem que aproveitar também esse tempo dos colegas dos apartes. Eu estive agora cedo fazendo uns pedidos lá, até pessoal, para me tirar da parte do alagamento, e conversando com o pessoal da Secretaria de Obras, o prefeito está alocando mais carros-pipas. Carros-pipas eu não consegui pegar a quantidade, que eu estava mais apreensivo com minha situação, né? Mas eu ouvi de boca do pessoal de lá que o prefeito está alocando carros-pipas para dirimir, para resolver os nossos problemas de água em todo o município, né? Mas aí, quando eu pegar o microfone acolá, né, a gente adentra um pouco mais. Obrigado, vereador. Pois não. Então, eu acho que dá para atender, né? Atender essas famílias aí que estão alagadas. E também convidei o vereador Mirialdo e o nosso colega também, o vereador Valdemir, nós estamos em Teresina, atrás de conseguir recursos para atender aqui as famílias alagadas, né? Na parte de alimento. E nós vamos a Teresina, que Deus quiser, já marquei já com o deputado, o vereador Astrani também deve acompanhar, né, a comitiva, né, vereador? E a gente que nós conseguimos trazer alimento aqui para essas famílias alagadas aí que estão sem condições. E eu tenho até uma sugestão também, eu acho simbólico, que nós vereadores somos os vereadores nessa casa, certo? A gente podia também fazer uma colaboração a essas famílias, em torno de uma cesta base. Como são os vereadores, qualquer quantidade que a gente se unir, forma um montante e vai atender várias famílias que não têm o que comer. Então eu acredito que nós vereadores todos tínhamos essa consciência boa, né? De ajudar essas famílias que estão aí necessitando. Eu podia me colocar as posições dos vereadores e a gente sentar e ver como é que nós podemos ajudar a quantidade. Então, pode ser simples. Torno de cesta base, nós somos hoje, por exemplo, nós somos 11 vereadores. Nós chegasse cada vereador aqui doasse 10 cestas base, nós ia atender 110 famílias. Não é isso? Com um valor simbólico, uma cesta base, eu acho que é em torno de R$30, né? 45, né? Eu acho que a gente podia, depois de terminar a sessão, ir se sentar e ver isso aí, e vamos no bairro distribuir. Ou entregar uma associação, a presidente da associação, para fazer a distribuição. Nobre vereador, aqui conosco mesmo, na própria Câmara, a gente pode botar uma caixa grande e nós trazermos as nossas doações, certo? Agora eu quero afastar daqui a minha esposa, certo?
Porque quando chega o pessoal lá em casa, chegou um pessoal do Brejinho, que estão numa casa lá do João Ribeiro, que alagou completamente a casa, e eu tive de maneira emergencial colocar em outra casa lá no fundo, e nós já conseguimos a retirada deles ali para o Mário Lúcio, não é vereadora, como é? Creche Mário Lúcio, né? Eles vão para lá. Mas esse pessoal, quando chega lá em casa, minha esposa não olha, que eu tenho que tomar café no dia seguinte. Quando eu vou procurar um leite, eu não tenho. Disse que foi que o leite comprei ontem. Não, passou aí o menino, tá? Mas você me deixa sem leite. Você tem que primeiro pegar o que está sobrando. Aí eu vou ter que levantar agora nessa água todo dia para comprar o leite do café. Não faça isso. Mas ela dá mais lá na minha residência, até por ela ser muito católica, dá mais do que se a gente fosse realmente fazer uma doação de uma cesta, né? Mas não custa nada, é apreciável o seu ponto de vista para a gente instituir aqui, seu presidente, uma caixa para a gente deixar um material perecível e tal. Agora, se quiserem muito, lá de casa, que eu posso trazer muito é água. Isso aí não me falta para me trazer. Isso é só de brincadeira, senão vamos falar lá para a oposição, dizer que a Câmara está oferecendo água para o povo, tá? Obrigado. Senhor presidente, aqui são nossas palavras, tá? Muito obrigado. Palavra, vereador aí, Valdemir. Bom dia aos senhores vereadores, vereadora aqui presente. Minhas palavras também que são bem breves. O projeto é de... Só para informar que nós participamos também de um evento em Parnaíba, eu e o vereador Mirialdo, em que lá esteve presente o secretário do Governo Federal da Inclusão Social, o senhor José Carlos. E na oportunidade lá estava o deputado federal Flávio Nogueira Flávio Júnior, prefeito de Parnaíba, enfim, várias autoridades. Representante também da Defesa Civil aqui do Estado. E Parnaíba também passa pelo mesmo problema que nós estamos passando. Mas o prefeito lá, inclusive teve umas pessoas lá que ele falaram que ele andou fazendo as visitas lá e foi até vaiado em algumas ruas. Porque o povo quer que resolva o problema, né? E às vezes o gestor não tem como resolver, porque é uma questão histórica, né? Em nossa cidade, como eu já falei aqui, tem vários problemas, desde a nossa topografia, né? Em relação ao nível do mar, a cidade muito baixa, mas já é característica dessa região. Os problemas dos aterros que tiveram no passado e ainda hoje continuam ainda aterrando lagoas. Tanto que esse ano, em algumas regiões que não alagavam, a situação já piorou, né? E a tendência é piorar. Pode falar, vereador. Uma parte aí, uma colocação que no momento a gente esquece, vereador. Eu andando aqui com o deputado Henrique Pires, ele foi presidente da FUNASA, né? No período foi feito um estudo em Luiz Correia. E Luiz Correia, o nosso nível, vereador Francisco, é mais baixo que o mar. Então, há uma possibilidade também bem maior de ser uma cidade que se alague mais rápido, né? Então, no período, ele fez esse estudo e ele colocando para mim que Luiz Correia está no nível mais baixo do que o mar. Aqui, por isso que é mais afetada nesse segmento de chuvas. Obrigado. E aí é um problema, eu acho que para quem está na gestão, né? Porque as pessoas atribuem que é o prefeito que é o culpado, né? E aí a gente sabe que o município deveria fazer também algum dever de casa, né? Mas tem problemas históricos e, enfim, nós temos que dar nossa contribuição nesse sentido. O secretário agrícola, o ex-vereador Daniel, ele esteve agora em Teresina, acho que passou bem uns 3 dias por lá, pleiteando também. Ele ligou para mim, ele estava em Teresina, vendo essa problemática aqui em Luiz Correia. Inclusive ele falou para mim que as reivindicações dele estavam sendo resolvidas lá por Teresina, né, pelo setor de defesa civil, pelos órgãos do governo do estado.
Então ele também está se mobilizando. E tem uma equipe que fez umas andanças aí, o Zé Maria acho que acompanhou em alguns momentos aí, teve uma equipe, o executivo montou uma equipe aí de fazer também esse levantamento com alguns órgãos aí do governo. Então, é sempre assim, né? Se faz levantamentos, se faz um levantamento dos problemas e às vezes tenta se resolver pelo menos algumas medidas paliativas. O município sempre fez isso. Por um lado, aqui é um problema. Eu estive ontem na comunidade Lagoa das Mutucas, está todo mundo lá satisfeito, muita água. Uma lagoa lá que fazia tempo que não pegava água, agora já está pegando. Tem muito peixe para as pessoas se alimentarem. Então, tem esse lado ruim na zona urbana, mas tem um aspecto positivo também, porque vai ficar muitas águas para as pessoas utilizarem durante o período de estiagem. E aí eu concordo plenamente com o que o vereador Pedro Leite falou. É importante que a gente faça, embora que seja uma medida paliativa, mas que a gente também dê essa nossa contribuição. E aí, o vereador, eu vou falar até aqui, nessa ida lá que nós tivemos lá em Parnaíba, né? Até o vereador Mirialdo apresentou também um requerimento lá ao deputado federal Flávio Nogueira, ele deve falar mais sobre isso. Inclusive ele disse que lá em Brasília estava se falando mais só em cima da questão da reforma da Previdência Social, né? Hoje o que se fala lá é reforma da Previdência, né? Que é hoje o tema mais debatido. Então tem muito a nossa cidade tem muitas essas particularidades que não é fácil da gente conviver. Eu acredito que se a eleição fosse nesse período agora, nenhum prefeito ia ser eleito, nenhum vereador ia ter voto, né? Porque as pessoas culpam o prefeito, culpam o vereador porque não está fazendo nada. Mas os secretários às vezes tentam fazer alguma coisa, mas são limitados. Luiz Correia arrecada ainda muito pouco essa questão das contribuições, das taxas, dos impostos municipais. Mas eu sei que é falta também de um planejamento do município ser mais duro em algumas ações. A gente andou aí em alguns bairros aí, as pessoas disseram, aqui passava uma vala aqui e fizeram uma casa em cima. Aqui tinha uma vala que passava água, foi aterrada. Enfim, o município, por ser uma cidade pequena, nenhum gestor quer criar medida impopular. Não. E às vezes nessas medidas impopulares que não querem serem tomadas, né, que seria uma atribuição do executivo, termina prejudicando toda uma população, né? E aí vem as consequências depois. Então tem esse lado ruim do excesso de chuva na cidade, mas tem também um lado positivo na zona rural, que vai deixar, pelo menos, amenizar um problema que foi a falta de água que está acontecendo até nossa região aqui nesse povo da Lagoa das Mutucas, que na Boa Esperança não tinha problema de água, e desde o ano passado que já tem. Então, quanto mais água chover nessa região da zona rural, melhor será. Infelizmente, nós não temos como controlar o tempo, né? Se a gente pudesse canalizar essa água tudo para a zona rural, seria bem melhor, mas não podemos. Então, presidente, a gente fica aqui só no aguardo de fazer com que esse município tome as devidas providências, amenize pelo menos o sofrimento de algumas famílias. As minhas palavras seriam essa aí, presidente. Tem que botar uma medalha. Você botou lá uma medalha na sua. Pedir aí aos colegas vereadores. O colega vereador Artrani estava com um problema de sinusite na hora de usar da palavra. Está pedindo permissão para que ele possa usar um pouquinho da palavra agora. E acho que diante dos colegas vereadores a gente concede a palavra ao vereador Artrani. Eu agradeço a compreensão de todos. O momento de eu falar não estava oportuno pela sinusite que entope tudo nessa frieza e a gente fica até ruim para respirar. Agradeço. Presidente, essa semana eu estive acompanhando a equipe do município, junto com o prefeito, o secretário Daniel Cabrinho, o irmão Cajado. Essas pessoas
na terça-feira tiveram com o Major Rivelino no Corpo de Bombeiro, e teve lá a presença também do nosso companheiro ex-vereador Hilton Veras, e eu vi o desempenho do município, né, sobre todas as medidas, o secretário informando todos aonde está sendo prejudicado nossa cidade ao Corpo de Bombeiro. Então, eu queria parabenizar eles por essa luta, que é uma luta que a gente até vê, se assim não é muito imbatível, mas eles continuam lutando. Ontem eu também estive acompanhando ali pela tarde, pelo meio-dia, o telefone tocando direto, o irmão Cajado fazendo visita, Daniel Cabrinha também. Na real, não tem ninguém desocupado na prefeitura nesse momento. Então, eu queria dar meus parabéns a eles, que eles não estão virando as costas para momento nenhum para a população de Luiz Corrêa. E na quarta-feira, na minha comunidade, a gente teve também que agir lá também com a lagoa, que chegou a sua capacidade máxima, né? Então a gente tem que fazer uma parede de contenção para que a água da lagoa não retorne mais para cima de uma barragem que lá existe, e a gente teve que abrir a barragem para que escoasse a água e não ficasse o peso em cima da barragem total, né? Que corre risco dela romper, e lá atrás da barragem existe residência, e teve um ano de 2009 que aconteceu de entrar água nas casas lá. Mas esse ano, graças a Deus, a gente foi mais rápido, pedi o Poder Executivo a máquina, e passei a tarde da quarta-feira dando com a população. A minha comunidade, graças a Deus, é bastante unida. A gente botou sacos de contenção lá na parede, e fiz visita também ali na Lagoa das Pedras. Para quem não sabe, nossa zona rural tem uma parte também afetada, né? Lá na Lagoa das Pedras, Paulo, tem casa dentro d'água, tem cozinha lá dentro d'água, e o pessoal já, como a zona rural, todo mundo é parente, posso dizer, né? Fica mais fácil de a pessoa sair de casa e ir para a casa do pai, do irmão, do tio. E eu vejo que a cidade está passando por um momento difícil. Não só nossa cidade, como Cajueiro da Praia também decretou já estado de emergência. Ilha Grande, Parnaíba, as 4 cidades da frente litorânea já estão todos em estado de emergência. Só que eu coloco bem uma coisa que eu escutei lá no Corpo de Bombeiro, que o Major falou que nesses 15 dias de abril, nesses primeiros 15 de abril, teria chuvas intensas na região norte. Não só como a cheia dos rios, mas como o volume de chuva que ia acontecer, que vai acontecer ainda, é esperado, né? E eu fico pensando assim, eu estou acompanhando muito o jornal, só que eu vejo eles divulgarem pouco esse volume de chuva que vai cair durante esses 15 dias, né? E eu também me preocupo com outra parte, vereador Valdemir, que toca a nós, posso dizer, toca a nós todos, mas principalmente a nós dois, que somos ligados ao pessoal do campo. Queria até ver também, fazer uma visita com o secretário de Agricultura, um planejamento, porque esse ano bastante chuva, mas isso prejudica a colheita, né? A chuva demais, eu mesmo, o meu pedacinho que eu tenho o costume de plantar está perdido. O feijão não suporta esse volume de água. E eu fico pensando, não só eu, como pessoas que têm já a tradição de fazerem plantios grandes, né? O prejuízo. Isso é chamado a seca verde.
Então eu fico pensando se o município também tem que se preocupar em fazer esse planejamento, né? De ver os agricultores, que os agricultores estão sofrendo também nesse momento. Então, presidente, eu queria agradecer os colegas vereadores que abriram espaço para me falar, para me pronunciar. Eu queria agradecer a todos, queria desejar força a todos os luiscorreenses e pedir para que o ser humano seja solidário com os outros, né? Que hoje o Luiz Corrêa está precisando também de solidariedade do amigo, não só do pessoal de fora, mas tem pessoas que vivem numa região que não é totalmente afetada por a água. Então eu queria pedir também a solidariedade de todos, né, que ajude o próximo. Essas são minhas palavras. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Paulo. Bom dia a todos, que faz aqui presente. É um momento muito delicado que passa hoje o nosso estado do Piauí pela alta densidade das chuvas em todo o estado. Para vocês terem uma ideia, ontem mesmo foi aberta a comporta da barragem de Boa Esperança. Isso naturalmente vem a prejudicar e naturalmente mais um problema para essas cidades que são na base do rio Parnaíba, como Luzilândia, Esperantina, Parnaíba e naturalmente chegando aqui até nós, Luiz Corrêa. Portanto, é uma situação muito preocupante, porque o poder público, de certa forma, tem que dar uma resposta imediata. São situações que nós não podemos se alongar ou demorar com as ações. São ações imediatas, tanto a nível social como a nível de estrutura. E nós temos temos que analisar com muita seriedade essa questão hoje dos municípios, porque a natureza, quando vem, ela não avisa, você tem uma noção, porque hoje os estudos são bem avançados, a questão da meteorologia já lhe dá uma certa acuidade, uma certa confiança, mas você não tem uma certeza. O que os gestores têm que se unir a nível federal, estadual e municipal é buscar soluções para essas situações do período de inverno, porque assola principalmente essas cidades que já é de certa forma corriqueira essa situação que vem se passando quando o nível de inverno é maior, as chuvas são com mais acuidade. E Luiz Corrêa não é diferente. Nunca se teve de nenhum gestor um trabalho voltado para a zona urbana, no que diz respeito a essa questão das chuvas, o escoamento das águas das chuvas. Você tem que entender que isso é prioridade. Isso é prioridade em qualquer plano de governo, de qualquer gestor. Ele já tem que estar com o projeto em mãos e buscar recurso para a questão urbana da cidade de Luiz Corrêa. Quando acontece a chuva, está aí todo mundo alagado, todo mundo se queixando, e o poder público de mãos atadas, porque não tem uma estrutura adequada para dar um suporte imediato. São todos eles. E aí você tem que procurar, de certa forma, sanar essa situação. Nós temos uma coisa favorável, é onde escoar essa água, que nós temos a maré, coisa que muitas cidades não têm. E isso favorece ao escoamento num saneamento básico. Já ajuda, mas cadê o projeto? Isso todos que aqui passaram nunca se preocuparam com essa ideia. E eu venho batendo aqui há anos e anos. Gestões e gestões que nós deveríamos ter já um projeto de saneamento básico e buscar, pelo menos fazer por etapas.
principalmente na zona, das ruas principais, como a José Ivo dos Santos, a rua Mocinho Melo, na Deputado João Pinto, onde todas as águas escorrem para essa região. Eu fui secretário de obra em 97 e pude acompanhar. Por quê? Porque a gente fazia uma situação preventiva, a gente fazia o desbloqueio dos bueiros na avenida que antigamente era Joaquim Pires, senador Joaquim Pinto. Nós limpávamos antes, nós fazíamos a desobstrução onde era o antigo ginásio. E lá no final não deixávamos construir nenhuma casa, onde ia até passar pelo campo do Piauí e desaguar na maré. Não deixávamos. Nós tínhamos inverno forte. Se tinha acúmulo de água, mas imediatamente a água baixava, porque a gente tinha onde desobstruir e tinha esse cuidado. A gente usava rapidamente a parte de garis do município, que nós não tínhamos ainda uma estrutura adequada, e nós íamos para dentro dessa situação e conseguimos baixar mais rapidamente essas águas. E hoje nós não temos mais aonde essa água escoar, fizeram casas aonde a água ia escoar, para a maré, e isso ficou a situação mais difícil ainda. E eu quero reiterar que a Prefeitura agilize essa intervenção. Sei que não é fácil, sei que é difícil, mas que procure, de certa forma, dar a essas famílias uma atenção mais rápida, principalmente na questão de areias, nos bairros mais distantes, mais baixos, como Santa Luzia, o Beira-Mar. Pedido de areias tem demais, vereador Mirialdo. E isso já ameniza você contratar caçambas e ir já botando naquela área que estão ao redor daquelas casas, para não chegar a entrar nas suas casas. Ainda falta essa implementação das caçambas com areia, porque é um instrumento paliativo, mas também muito rápido e ameniza. Nobre vereador. Pois não, vereador. Eu queria salientar, em cima da fala de Vossa Excelência, que a Prefeitura não está medindo esforços no tocante a esse assunto, vereador Paulo, porque eu estou constantemente dentro da Prefeitura, acompanhando o passo a passo da Secretaria de Obras a esse respeito. Todas as caçambas disponíveis, essas que não estão no interior, elas estão entregando areia para aquelas pessoas que se cadastram junto à Secretaria. Estão botando areia. Eu fiz uma fiscalização juntamente com o Paulo Henrique nestas casas que receberam areia. E exatamente é uma areia que é colocada onde antigamente era só um filetezinho de água. Uma água que escorria ali por trás daquela área da Marina, do Eudão, que passava o asfalto, que ia ficar atravessando a rua Borges dos Santos. Eu verifiquei aquela situação. Toda a areia doada pela Prefeitura, feito aquele trabalho para aterrar fundo de quintal, quando era só um filetezinho, foi tudo de água abaixo. Eu tornei a visitar depois das últimas chuvas, não tem como botar areia e esta se sustente sem que se faça um baldrame no pé da casa, para que a água, ao avolumasse, leve esta areia. A Prefeitura, nobre companheiro, está fazendo esse trabalho. Infelizmente, o que nos falta neste governo e nos governos anteriores é infraestrutura com maior capacidade da nossa Secretaria de Obras. Isso falta para atender toda uma grande demanda que nós temos no nosso município. Vereador, muito obrigado pela parte. Bem, eu acho que é importante, de certa forma, se procurar amenizar esse sofrimento dessas famílias. Eu acho que o poder público, tendo o seu papel constitucional e legal de estar presente com a sua equipe da Defesa Civil para amenizar essa situação que se torna grave no nosso município. Para também falar um pouco mais da situação hoje administrativa, nós não poderíamos também de salientar e reivindicar essas demandas que são pertinentes à administração, e não poderíamos falar
a questão hoje da saúde no nosso município. Recebi muita reclamação no decorrer da semana, isso já vem anteriormente, mas vem se intensificando a questão dos médicos nas comunidades. Nós temos a comunidade de Carapebas, que atinge toda aquela região circunvizinha, como Córdoba dos Valério, Barretos, e mais as regiões, principalmente Carapeba, que é uma região, uma localidade muito grande, muito desenvolvida, está sem médico há mais de 15 dias, chegando a 20 dias. E a gente está aqui pedindo reiteradamente que esse médico volte a ser contratado e estar presente nas comunidades, porque é uma saúde preventiva, é uma saúde que pode amenizar e curar muitas doenças que poderiam ser evitadas com a presença deste profissional. E isso aí vai vir em outras e outras localidades. E não venham que me dizer que a desculpa é profissional. Profissional tem, basta que você também pague direito, pague com a sua idade. Porque nenhum profissional, quando recebe o seu dinheiro decorrente no período certo, ele não deixa de prestar serviço, se ele for realmente contratado pelo município. Não, essa desculpa não cola, porque o recurso vem todo mês, entra. Valdo Paulo, não sei da palavra? Pois não, galera. Eu recebo o jornal Rio Norte, e eu lendo, aqui no Piauí, 40 médicos já desistiram já, mais médicos. Em várias cidades, até Parnaíba perdeu. Quer dizer que hoje a dificuldade de contratar médico está nisso, porque mais médicos, né? Que hoje é um termo de contratar menos, estão desistindo. Mais médico de 15% o Piauí já perdeu. O mais médico daqui teve alguma desistência, vereador Pedro Leite? Aqui de Luiz Correia? Daqui de Luiz Correia? Não, eu vi várias cidades, mas eu não lembro. Não teve. Okay. Continua. Eu acho meio dificuldade contratar, entendeu? O médico hoje não quer um PSF, hoje é 6, 7 mil reais, e o médico não quer. Porque ele vai passar uma semana, 3 dias, 4 dias, e acha muito pouco o valor para ser contratado. Vereador, por isso é que está tendo a dificuldade hoje do município. Vereador Paulo, só uma colocação aqui, eu já pedi nas sessões anteriores e torno a reiterar o pedido que nós possamos fazer presente. Uma convocação com o secretário de saúde para que nós possamos ter aqui uma audiência pública com ele relativamente porque cabe essa parte dos postos de saúde da zona rural. Eu acho que a cobrança não é só em cima de mim ou de um e dois, é de todos, né? Porque nós estamos andando, nós estamos visitando e a cobrança é grande, já que o repasse está vindo mensalmente. Só para você ter uma ideia, só no ano passado, o governo federal, 2018, transferiu 11 milhões para a saúde. Está aqui, tanto da saúde básica, se tem aqui todos os dados definidos, né? Para você ter uma ideia, só da saúde básica, de alta complexidade, o bruto, 2 milhões e 42 mil. Descontado, o líquido, dá 1 milhão e 206 mil. É muito dinheiro, se souber bem administrar. E ao mesmo tempo é pouco, porque todo investimento que existe para a saúde ainda é pouco. Mas o que está faltando é justamente a administração nessa questão desses recursos. Você dá para fazer, se você tiver um planejamento. Eu venho batendo isso aqui reiteradamente, ano após ano. Planejamento administrativo para todos os setores que está faltando. Saber utilizar bem os recursos que vêm, tanto da União Federal, como as parcerias do governo estadual, para ter um retorno para a população. E isso está deixando a questão do IDH nosso, está diminuindo. E isso mostra uma preocupação, porque nós temos que ver... Você tem um tempo de lida aí para concluir, vereador. Essa situação, nós temos que dar uma resposta para a população, porque de modo geral, todos nós estamos sendo cobrados. E isso é, de certa forma, preocupante. Mas esperamos que, com essas indagações que nós fazemos em prol da população, que a administração, através do seu prefeito e do seu secretário, corrija mais rapidamente possível essa situação. Porque hoje nós precisamos, de certa forma, trabalhar naquilo que é essencial. Para você ter uma ideia, a educação do município, ainda nós estamos com problemas sérios na questão dos profissionais.
Nós temos a semana agora, dia 2, começou Sariema, a escola, porque não tinha professor. E começou no dia 25 de fevereiro o ano letivo do município. E isso mostra com mais de mês sem professor, voltou agora. E isso, cadê o planejamento para esta pasta? Que uma coisa que você já tem que estar já montada quando se inicia o ano. Então são situações que nós somos cobrados de certa forma. E nós precisamos que essas coisas se resolvam para melhor atendimento à população. Esse é o nosso papel legal e constitucional. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Não sei se o senhor Carlito quer usar a palavra hoje. Então, com a fala, o vereador Carlitos aí, o seu tempo. Quando terminar, eu pedi aos colegas vereadores que dê uma parte ao nosso amigo Corói, que quer falar da lei orgânica do município, 5 minutos, de dar uma parte para ele aí. Senhor presidente, mesa diretora, caros companheiros aqui presentes, o nosso plenário, bom dia a todos. Normalmente os meus assuntos são muito extensos e eu fiz aqui uma ligeira pauta só para vocês verem. Eu tenho que me limitar, senhor presidente, em poucas palavras. Eu tenho alguma coisa a falar sobre o turismo, sobre a saúde, IPTU, escola e aprovação dos projetos. Vocês imaginem, em 10 minutos eu tenho que falar tudo isso. Mas eu quero começar inicialmente, porque eu não falei, vereador Paulo, na semana passada, que eu fiquei devendo algumas informações a respeito dos transportes da saúde. Quero começar por aí. Eu recebi uma relação para meu conhecimento, como liderança do governo, e para o conhecimento dos senhores vereadores e a população em todo. A nossa saúde, senhores vereadores, dispõe de 24 veículos. Isso é uma relação oficial que eu recebi esta semana do coordenador de transporte. São muito importantes nós sabermos que nós temos 4 veículos que estão ali encostados na Secretaria de Saúde e que já deveriam, aí eu falo usando as palavras do vereador Paulo Cazuza, falta de tino administrativo. É isso mesmo que eu tenho que falar. Mesmo querendo defender o governo, nesse ponto eu não posso defender. É falta de administração que esses carros, considerados aguardando manutenção, já deveriam ter saído dali, porque está dando uma imagem, projetando uma imagem negativa para o município. Então nós temos 4 carros parados, inoperantes, e que servem até como sucata. Falando nas reclamações a respeito do interior, daquele veículo destinado ao tratamento dentário, é o que nós chamamos de gabinete odontológico, que recebeu uma reclamação da área lá onde ele estava anteriormente e foi retirado, ele está também para manutenção. Esse carro ele só se desloca, só é colocado em área onde não existe o PSF. Então, no momento, este carro está parado, para conhecimento dos senhores. Nós temos 4 carros prestando serviço para o hospital. Esses ficam diretamente nas proximidades da Secretaria de Saúde, que eles vão para a zona rural ou vão para Parnaíba fazendo algum tipo de serviço para o hospital. Nós temos 2 carros do BLOS locados, transportando paciente para Parnaíba e da zona rural aqui para a nossa cidade, para Parnaíba. Nós temos 5 carros transportando equipes de PSF para a zona rural. Sempre quando há necessidade, esses carros são acionados, com exceção de 2 que ficam parados lá na região do Brejinho, e que dão assistência do Brejinho, desde o Brejinho até o Camurupim. Esses fazem esse serviço. E nós temos 7 carros
transporte da própria Secretaria de Saúde, né, transportando paciente de fisioterapia da zona rural e urbana e outros tipos de serviço mais. Então eu tive essa curiosidade para saber quantos veículos nós tínhamos e por que tantos carros ficavam na frente da Secretaria de Saúde. Carlitos, me ceda só uma parte aí, suas colocações. Pois não, Zé Maria. Até falei relativa à sessão anterior, por que o governo, juntamente com o secretário, faz um planejamento de que se colocar um carro desse a cada ponto, por exemplo, tem um no Brejinho que dá suporte àquela região, poderia botar um no Camurupim, poderia dar suporte à Lagoa do Camelo, Carapebas. Não seria mais prático, mais viável, mais barato para o município do que colocar esses carros todos aqui no hospital? A deslocação desse carro, questão de combustível para vir um desgaste. Carros ali de frente à Secretaria de Saúde, sem utilidade nenhuma, como Vossa Excelência está falando. E essa semana mesmo eu cobrei o prefeito, por que não recuperar aqueles carros? Já que eu não tenho recurso para recuperar, que pelo menos retire e coloque hoje. A prefeitura está usando ali os Lions hoje, como garagem, podia tirar pelo menos do sol e da chuva e resguardar lá enquanto adquire o recurso para melhoria, porque não é justo o município perder alguns carros, porque questão de ter recebido carros novos, esquecer que também tem carros ali preparados. Nós temos um SAMU, que era do SAMU, uma Renault, que é uma ambulância totalmente equipada, com oxigênio, ar-condicionado, um carro que está preparado para qualquer um momento de urgência. Seja, quer levar um paciente a Teresina de urgência, tem um carro preparado para fazer esse percurso e está ali. Então, foi a cobrança minha diretamente com o próprio gestor, inclusive a secretária Manhã estava no momento, a gente estava discutindo esse assunto. É muito importante essa observação, vereador, porque a sua preocupação no tocante a esse assunto é a preocupação, eu acho que deve ser de todos nós parlamentares. E foi imbuído desse propósito que eu fui até a secretaria conversar diretamente com o secretário, mas até o momento, depois de 2 semanas tentando contato com ele, sempre quando eu chegava lá ele estava em outros afazeres que eu não vou também atrás do que ele estava fazendo. Mas eu, diretamente em contato com o chefe dos transportes, levantei essas questões que são a sua preocupação, são as preocupações de nós parlamentares, certo? Por que cada veículo não ficaria parado num ponto, vamos dizer, lá no Brejinho? Ele diz, é destinado ao Brejinho, mas ele tem o poder de locomoção do Brejinho até o Camurupim, para fazer aquele trabalho, certo? E do Camurupim, é chamado do Camurupim aqui para a nossa sede, para prestar esse serviço. Eu levantei essas questões, valores, qual o custo, principalmente do gabinete odontológico, que vem parar aqui, e passa de 30 dias parado em determinado local onde não existe PSF. Nós temos 2 transportes para a SAMU, Zé Maria, vereador Zé Maria, 2 transportes. Um que faz a área Luiz Correia Parnaíba, o destino dele é aqui, o centro, e outro que atende a demanda da população, trazendo até Luiz Correia, e se for o caso emergencial, vai até Parnaíba direto, certo? São esses 2 carros da SAMU. E falando em carro da SAMU, não bata não, senhor presidente, não bata agora não, por favor. A minha preocupação é o tempo. Eu fiz uma observação lá, quando eu desci, encontrei uma porção de moto, Pedro do Leite, obstruindo a saída dos carros, dos 2 veículos de SAMU, obstruindo. Então eu voltei novamente para conversar com o pessoal e disse, esse estacionamento não está correto. Essa área para a saída dos 2 veículos tem que estar desobstruído. E ele voltou comigo, falou com os funcionários daquelas motos, eles retiraram. Mas anteontem, quando eu fui lá estavam elas de novo. Muito bem. Então essa parte aí que eu queria participar os senhores, a parte da saúde. Escolar, eu dei mais ou menos
uma posição na semana passada, eu continuo com a mesma posição. Nós estamos com alguma dificuldade, vereador Paulo, devido às fortes chuvas que ocorrem na nossa região, que está criando, às vezes, dificuldade para a locomoção do veículo. Mas do município está razoável. O que nós estamos em prejuízo, que não conseguimos ainda a resposta, foi para os transportes escolares do Estado. Esse não conseguimos resposta. Mesmo conversando com o nosso deputado doutor Hélio, nós não conseguimos resposta, porque o Estado está devendo ainda o pessoal, não só aqui, como todo o Estado do Piauí. Que eu conversei com meu filho lá em Canto do Buriti, disse: pai, isso não é coisa só de Canto do Buriti, de Luiz Correia. O governo do Estado está devendo a todo o Estado. Então, essa parte aí do transporte escolar. O turismo... Vereador, só para fazer a intervenção rápida. Pois não, vereador. Em relação à questão dos transportes escolares, volto a reiterar, isso é uma preocupação, todos nós, que deixe os alunos do Estado vir no carro do município. E haja visto que tem ônibus dessa empresa que ganhou a licitação, ônibus ruins, dando prego. Observei, vereador já Paulo. Pelo município. Observei. Os alunos sendo prejudicados, porque os ônibus de péssima qualidade, e no contrato, esses ônibus não têm que ser de péssima qualidade. Tem um período de ano, tem um período de conservação. Outro fato interessante é a questão dos colégios desativados. Não justifica você deixar Mutucas, você deixar São Bendito, colégios que já tem a sua história lá, e você levar para Jabuti, até a dificuldade. Você tem que entender, você gasta com o transporte escolar o mesmo que você vai gastar com o professor lá. Não venham me dizer com outra convencimento que é a questão do profissional. Está claro. Não quer pagar o profissional porque é efetivo. Isso está claro. É mais fácil botar o transporte, levar esses alunos que lá na sua casa, perto da sua casa, tem a escola já histórica, está no inventário escolar do município, se deslocar 5 quilômetros, 6. Quer dizer, pessoal, nós temos que entender, nós somos homens, representantes da população. Mostre para o seu prefeito que ele está errado. Contrate as pessoas do concurso. Se não passou chame o suplente, mas pague esse efetivo que vai amenizar. E eu tenho certeza que as famílias, os pais vão gostar muito mais dessa atitude do prefeito, de que levar esses alunos para 4, 5 quilômetros no ônibus inadequado às vezes, as crianças sofrendo. E isso, se não tivesse a escola lá no povoado, por que antes fazia esse trabalho? Eu levaria essa questão, vereador Paulo, eu já fiz isso, já anteriormente, para o líder do governo. E a resposta vai ser essa. Eu levarei essa questão para ele, vereador Paulo. Eu já sei a resposta. Com certeza, eu trarei essa resposta. Senhor presidente, eu só gostaria de um tempinho mais para dar conclusão a respeito de um assunto que eu considero muito importante, que os senhores deverão tomar conhecimento, que é o nosso turismo. Estamos com chuvas, período de chuva, a nossa avenida principal para o turismo, que é a Avenida Teresina, está precisando de uma revitalização. Ontem eu estive em uma reunião com os representantes da Cogesoa, que é o comitê que regula as atividades da nossa praia, e fiquei triste e tive que, mesmo não sendo membro, tive que dar algumas pinceladas no gestor, chamando a atenção do gestor, e inclusive, às vezes, tendo sido indelicado com o secretário de turismo, porque disse na ocasião, que estava presente somente o presidente, o gerente do SEBRAE, os representantes da prefeitura e o Paulo. Não estava nem com o colo, todos os nossos colegas da praia, todos eles. Eu disse que não achava coerente de maneira nenhuma, já que a Orla de Atalaia tem a sua concessão, senhor presidente. Tente compreender essa parte. A concessão da Orla de Atalaia do governo federal para o governo do estado está vencido há mais de ano. O que deixa ilegítimo as atividades do secretário de turismo com relação a esta praia.
Eu solicitei explicações para o pessoal do SPU, que é quem que está ajudando nessa transição, como estava a posição do Estado com relação a esta concessão. O Estado pediu novamente para revalidar a concessão, mas ainda não foi revalidado. E nós levantamos a legitimidade ontem do secretário estar encabeçando aquela comissão. E ao gestor da Orla, que ao invés de ele estar perseguindo aos barraqueiros, trazendo transtorno para os mesmos, num período em que não há receita nenhuma, é que ele levasse as consequências que as chuvas estão trazendo para a nossa orla. Nós estamos com a orla, com o asfalto totalmente carcomido, pior do que a Avenida Piauí, em grandes partes, não em toda a orla, mas em grandes partes, que o Paulo Afonso levasse essa questão para que o governo do Estado, se dizendo o gestor principal, que mandasse revitalizar aquele asfalto, porque nós estamos sendo chamados a atenção pela população que nos procura nos pequenos períodos em que há condições deles virem até nós. Então eu fiz essa observação lá. Com relação, senhor presidente, rapidamente, a que se está discutindo nessa casa, o IPTU, porque eu levantei essa questão do IPTU ao prefeito, a fim de fazermos um reexame dessa questão, muito antes do que a apresentação para a convocação de uma audiência pública do colega vereador Rafael. Então, lá dentro da secretaria, do setor de tributos, eu estou constantemente sendo chamado para ver o que a gente pode fazer. Está sendo reavaliado, para baixar a taxa, o índice que regula o IPTU. Nós estamos em cima batendo nessa tecla, porque é uma exigência do prefeito que haja essa redução das taxas de IPTU. Então, mais ou menos os 5 itens que eu queria. E a aprovação dos projetos. Aprovo sim, Zé Maria, o seu projeto de elevação das ruas, mas observando que, no momento que formos elevar essas ruas, merecerá observação de certos critérios técnicos, a fim de que na elevação não venha prejudicar as casas ao redor. Técnico. E com relação à ouvidoria, com certeza que eu aprovo esse requerimento, esse projeto. Senhor presidente, são muitas coisas que deveria dizer, mas eu quero simplesmente dizer que tenham todos um bom dia. Meu amigo Coró foi muito feliz ao observar que hoje nós fazemos 29 anos da instalação ou da criação do nosso Lei Orgânica. Do nosso Lei Orgânica Municipal. 29 anos. Esse cidadão é muito importante para o município, que é uma verdadeira enciclopédia. Ele sabe tudo. Se nós esquecermos alguma coisa que queremos fazer ou dizer, vamos atrás do Coró, não simplesmente para fitá-lo como um peixe. Vocês sabem que tem um Coró muito gostoso, mas ele é bom para nos prestar informações, porque ele realmente entende das coisas aqui no Escorrer. Obrigado, senhor presidente. Só dando continuidade aqui para encerrar a sessão dentro do prazo, eu queria só falar em relação ao projeto de lei complementar, que esse é um projeto de lei complementar, porque na sessão anterior a gente colocou um projeto de resolução, mas revendo que era para ser um projeto de lei complementar, porque nós vamos usar de um funcionário efetivo da casa. Então nós temos 3 pessoas que podiam ocupar esse cargo aqui, ou a Inês, ou a Inês, a Mafrisa ou o Tiago. Mas a Mafrisa já ocupa o cargo de controladora, não quis ocupar o cargo, então foi dedicado aí para a gente passar para o Tiago. Quero dizer para vocês que na justificativa desse projeto aqui,
Tem a justificativa, foi questão do Tribunal de Contas, né? Está aí na justificativa para ler, foi ele que esteve aqui, fazendo um levantamento aqui, recentemente identificou que o Legislativo não possui nenhuma estrutura da ouvidoria. Então esse instrumento tem que ter, então é por isso que ele está botando, eu vou botar até para entregar as comissões, o vereador Zé Maria ou outro pode pedir até uma dispensa a comissões, para que a gente bota também para votar em primeira votação hoje. E segundo, tem um requerimento também aqui do vereador José Maria. Senhor presidente, questão de ordem desse projeto aí, os colegas vereadores é sabedor disso, nós estamos transformando, Paulo, ele que era projeto de resolução, num projeto verdadeiro de lei. Entendeu? Porque tem que transformar a lei para ser criada a ouvidoria. Só a mudança foi essa. Não poderia ser no projeto de resolução. Nós aprovamos aqui o projeto de resolução, né? Então, eu peço carinhosamente aos vereadores que a gente já coloque em votação logo hoje esse projeto da criação da ouvidoria, até para a gente ganhar mais tempo, já que o Tribunal de Contas deu prazo para a gente criar esse instrumento aqui nessa casa. E retornando aqui em relação à fala do vereador Joãozinho, em relação da questão das ruas daqui ao Coqueiro, como se encontra hoje, a questão emburacada é um problema muito sério. Em relação lá ao bezerro morto nas estradas, aonde foi cortado, né? Lá está com problema também, mas que o que pode ser feito agora de momento só são serviços paliativos para que possa resolver o problema para a pessoa trafegar de um lado para o outro. Como aqui em Luiz Correia a situação também é crítica em relação à questão da chuva e os alagamentos. Sabemos que os pontos críticos aqui da cidade se resumem em 3 pontos principais, que é a Lagoa Grande, a questão do polo esportivo e a Rua do Lojão. Mas quero dizer que esses 3 pontos estão interligados uns aos outros. A questão que acumula água ali na Rua do Lojão vem em consequência da Lagoa Grande, que ela enche e se desloca ali por dentro ali do sindicato ali dos bancários, uma área que tem dos bancários, dali vai descendo, vai enchendo e termina transbordando ali. Aqui a questão do polo também, são coisas que, o que pode ser feito? De momento, o poder público ver e estudar que são coisas que pode ser feito somente na questão do verão. Agora o que pode ser feito é amenizar. Nós temos esses problemas aqui antigos, porque todos os gestores, não só o atual, mas todos foram omissos em relação a saber que Luiz Correia tem esse problema e no tempo da estiagem ninguém procura resolver o problema. E esse é um problema que só pode ser resolvido mesmo no tempo da estiagem, com que? Resolvendo os problemas das galerias, aumentando o fluxo, digamos a boca de bueiro, onde tem bocas de bueiro de 80 que passa para um diâmetro de 1 metro ou mais, para poder ter essa vazão, que são muita água. Tendo em vista que aquela água que pega ali na Rua do Lojão e que vem da Lagoa Grande, ela passa ali naquele bueiro ali de onde pega o Chica ali, pega na Marina, voltando ali, que vai passar ali pelas Brodas. Então ele já tem um caminho, a trilha onde triar todinho para ela ser escoada. Se tivesse o caminho feito antes, o problema da água ia, mas ia se resolver, era chovendo e ia escoando ligeiro. Senhor presidente, por favor. Essa questão toda aí está sendo levantada, mapeada por um grupo da FUNASA, com auxílio da própria prefeitura, no planejamento de saneamento básico, que nós temos, de acordo com as últimas reuniões, 6 meses para fazer esse mapeamento, desde o interior até aqui. Após isso, esse planejamento todinho, esse trabalho, vai passar por esta casa, antes do término do setembro, outubro, para que a FUNASA realmente interfira na construção disso que nós estamos pedindo agora. Mais galerias, os pontos críticos todos já foram levantados. Pronto. Em relação à questão ali do pole, aquela água, ela passava bem ali hoje, onde é o frigorífico do Mineiro ali,
E ali de lado construíram ali também uma pousada, no qual a pousada está feita em cima da parte da galeria, entrando para aquelas partes, aquelas duas casas que tem ali, daqueles prédios onde hoje está sendo uma farmácia, onde era a peixaria do Pedro do Baiano, resumindo o tamanho do diâmetro do bueiro. Então aqui dali prejudica exatamente a falta ali do acúmulo da água ali, é exatamente por isso. Antes a água ainda corria ali, bem do lado da lateral do campo do Piauí. Quando ela chega logo ali, ela faz a curva, entrando de novo lá para dentro dessas residências que eu estou falando, para poder cair lá na Boca do Lobo. Aqui dali dificultou muito. Se tivesse o acesso ali, nós não tínhamos esse problema de água ali. Ia acontecer, mas ela ia escoar rapidamente. O outro fato, em relação, como o vereador Valdemir falou, a gente esteve em Parnaíba na semana passada, junto aí com o Valdemir, estava o Júnior de Carapeba. Inclusive, me encontramos lá com o deputado federal Flávio Nogueira e o Flávio Nogueira Júnior, deputado estadual, deputado Henrique Pires também estava lá, junto lá na solenidade, qual eu levei também um ofício e entreguei diretamente ao deputado, apresentando o decreto que foi decretado estado de calamidade. No momento da entrega em qual eu entreguei o ofício, entreguei o decreto, onde o deputado falou que só lamenta a gente não ter entregue isso antes, que no momento que ele estava em Parnaíba, já fazendo grandes doações, como foi feito, trouxeram 10 toneladas de alimento para ser entregue lá, poderia também ser o momento deles ter vindo até Luiz Correia e também está fazendo essa entrega, tendo em vista que Luiz Correia, há um mês atrás, a gente já estava com esse problema de alagamento e a gente não teve, por parte do município, decretado estado de emergência logo, para poder vir ter se enquadrado também no mesmo programa que Parnaíba se enquadrou. Então, faço observação a sua excelência, estado de emergência é um estado mais crítico. O que foi decretado foi situação de emergência no momento. Eu sei que não vai modificar muito essa sigla, mas para a realidade é situação de emergência. Certo. Mas, como eu disse, né, um mês atrás, se a gente tivesse entregue, já teria tido algumas providências, inclusive ficou tendo dificuldade para poder depois, agora, enquadrar no estado de emergência lá do estado e do tanto estadual como a federal. Mas a gente fez as reivindicações, entregamos o requerimento diretamente à mão do deputado e, juntamente com o Henrique Pires, também o deputado estava lá junto, se encarregaram de lutar por nossa cidade também, que se encontra neste momento com essa situação de alagamento, que são muitos. Os levantamentos já está um mês antes atrás, já era para ter o levantamento total de família, de todas as pessoas que estavam alagadas, que no momento, até mesmo do decreto, não tinha esse levantamento. Estive lá presente, lá com o vereador José Maria, no momento do decreto que foi ligado para as secretarias, para os secretários, para todos os órgãos, para poder se manifestar e cada qual dizer como é que estava a situação. Já era o momento de estar todo mundo inscrito com a pauta e o tenente do Corpo do Bombeiro, quando chegasse presente, já está tudo aqui, é isso aqui a situação que eles encontram. Então, foi um aperreio para poder encontrar os secretários, encontrar os agentes de saúde, as pessoas que sabem da situação, tudo de emergência em cima da hora. Houve uma falha, mas é corrigível, espero que dê tudo certo e que também a gente vá ter a oportunidade de ser contemplado nessas ações do governo federal, do governo estadual e a participação maior que é do município, porque nessa situação sempre nós que sofremos muito aqui, nós vereador, que ouvimos toda hora as ligações, no momento só vereador, a questão, pronto, retornando à questão das areias, o pessoal pede muito, mas como falou o vereador Carlitos e o vereador Paulo, eu vejo que a questão da areia hoje é um paliativo que muitas das vezes, em vez de ajudar, prejudica. Por que eu digo prejudica? Porque quem já tem água dentro de casa, ou colocar aí ao redor da casa, pelo contrário, ainda vai aumentar o nível da água, para suspender, para aumentar para dentro de casa.
Então, quando as águas baixassem, é o momento que a gente pode fazer a questão do aterro e resolver a parte úmida que ficar. Mas como está todo mundo alagado, que tem um palmo d'água dentro de casa ou ao redor, não tem areia que vai resolver esse problema no momento. Presidente, questão de eu queria só que fosse registrado em ata, para que não passasse em branco, até pelas imagens também, para que depois não seremos culpados no futuro, né? Sobre os agricultores, né? A informação dos agricultores afetados, né, nessa seca verde, tem muitos agricultores prejudicados. Eu queria que colocasse aí, registrasse em ata, para que não passasse percebido, para dizer que os vereadores não avisaram antes, né? Para que façam um planejamento aos agricultores. Aceita aí o seu pedido, vereador. Então, resumindo aqui, que nós vamos ter só 5 minutos do nosso amigo Coró, que está encerrando o prazo, para que ele venha. Eu vou encerrar e peço ele que ele venha à tribuna. Pode vir aqui à tribuna. Era para falar no início da sessão, mas ele não estava presente. Não, é só 5 minutos. É verdade. Eu corto aqui se o Coró passar de 5 minutos. Era para ele ter iniciado no início da sessão, mas ele não estava presente, esteve ali, quando eu procurei ele não estava, então já estava em andamento. Deixamos esses 5 minutos final para ele dar aí a sua mensagem. Meu presidente, você me pegou de surpresa. Eu queria dar um bom dia especial a toda a casa e cumprimentar a todos e a todas, e estejam abraçados por esse cidadão, servidor público Coró. Muito obrigado antecipadamente. Bom, meus amigos, a história política de Luiz Correia registra um fato super importante na questão do parlamento local. 29 anos que passou, aqui nesta casa, a população de Luiz Correia estava recebendo dos vereadores da época a sua lei orgânica municipal. E a população naquela época, 29 anos atrás, a gente não tinha praticamente aquele exercício, a população não tinha aquele exercício, usar a cidadania para acompanhar os trabalhos do Legislativo Municipal. Era muito, assim, muito tímido, né? Eu percebo muito isso, e agora houve um avanço nessa questão, né? De vez em quando a sociedade se pronuncia, cobra dos nossos representantes, então há uma inovação nesse sentido. Agora, o que a gente não poderia deixar de registrar é que eu pediria que a mesa diretora, que nos seus anais, né, registrasse como ordem do dia, certo? Nesta data, 5 de abril de 2019, uma ordem do dia desse pronunciamento dos senhores e esse lembrete do Coró, né, que fosse homenageado, né, essa postula de mérito dos e daqueles que lá em 5 de abril de 90, né, nós lembrássemos eles, porque eles foram os nossos constituintes naquela data, né? E para salutar esse brilho, essa festa, essa lembrança solene, está aqui presente, né? Graças aos deuses, né? O vereador da época, né? O nosso amigo Pedro Leite, né? Que pode ser, tá certo? O invocador dessas nossas lembranças, porque está em pleno exercício, né? Está em pleno exercício. Para nós, cidadãos, vocês, excelências, vereadores, podem levar isso como honra. 29 anos atrás está aqui um vereador presente, né, testemunhando o que nós estamos aqui relatando. Então é de super importante. Eu como filho de Luiz Correia, servidor municipal, um agente público, né,
estudioso das políticas públicas, eu sou um estudioso, eu não sei, eu estudo todo dia, tá certo? Se você olhar aqui para os meus pés, eu estou aqui de bota, porque nós temos um problema aí, tá certo? E eu quero dizer para vocês, não quero cobrar de vocês, oxalá se eu chegasse aqui para cobrar, mas eu como cidadão posso cobrar, na questão bem dentro da forma da lei. Olha, se nós estamos completando hoje 29 anos, João Batista, né, da promulgação desta lei maior do município, tá certo? Então vamos fazer uma reparação, como é que estão as emendas da lei maior do município de Escorreia. Então, se não tem muita emenda, daqui para frente, eu peço aos senhores e às senhoras, tá certo? Vamos fazer um estudo, vamos jogar aqui na mesa aqui, ó, a problemática do município de Escorreia, tá certo? E vamos resgatar, porque a lei maior, a Constituição brasileira, ela tem muitas emendas. A lei orgânica do Estado, a Assembleia Legislativa, provou muitas emendas. E nós estamos aí com problemas sociais, problemas que realmente é preocupante para vocês, para o setor executivo, assim, para a sociedade em geral. Eu me sinto uma pessoa preocupada hoje com o que está acontecendo em Escorreia. Agora, vocês estão aí à luz da lei maior do Escorreia, que é a lei orgânica. Então está lá nos seus capítulos a prerrogativa dos direitos fundamentais. Então vamos enriquecer, se está assim meio lá e meio cá, vamos enriquecer, vamos jogar pesado, porque a população exige. A população exige direitos fundamentais, por força dos poderes. Então, o poder legislativo municipal é um poder. Eu não quero dizer que ele não faz, ele faz sim. Agora, vamos estudar, vamos buscar a população, porque a população sabe muito mais que nós. Vamos buscar os reclames da população. Vamos buscar, por que não? Nós temos que ter humildade. Tá certo? Eu quero lhe dizer para vocês, não quebrando o protocolo, obrigado à mesa, na pessoa do vereador Mirialdo, os senhores e as senhoras vereadores, eu vou enriquecer, eu ia trazer para vocês aqui, para casa, tá certo? Uma ordem do dia toda bonitinha, até a história de Luiz Correia ia ser contemplada. A história do legislativo do município de Luiz Correia, que nós não temos uma coisa assim, bem positiva, né? Volta a falar. Eu quero parabenizar o Pedro Leite, vereador, muito obrigado, que Deus lhe proteja com mais mandato aqui dentro, ou aqui em qualquer outra instância. Você agora podemos dizer que você é uma enciclopédia viva do legislativo desse município. Muito obrigado. Obrigado aí, Coró, pelas suas palavras, pela explanação. Deus está aí, ter lembrado aí da data aí da nossa lei orgânica do município, hoje fazendo 28 anos, ou 29 anos. Muito obrigado, Coró, pela sua explanação. Temos aqui agora, para dando continuidade à sessão, o projeto de lei complementar, que eu vou apresentar às comissões. Presidente, questão de ordem. É papel de pedir a dispensa dos projetos do líder do governo, mas como esse projeto trata-se da Casa Legislativa, eu faço parte da mesa, eu queria pedir aos novos colegas vereadores, pedir a dispensa do parecer das comissões, para que nós possamos votar hoje mesmo para ser criado a ouvidoria pública de fato de direito, passando aquele projeto de resolução para um projeto de lei complementar. Presidente, só a questão de complementar também,
só para a título de informação, enaltecendo também essa questão da lei orgânica, né, que é a nossa Constituição Municipal, 29 anos, que também o Pedro do Leite, como fazia parte, também meu pai também fazia parte, né? Eu estou aqui representado, no caso, ele não, mas eu estou aqui dando continuidade, né, esse trabalho. Então, continua a lenda viva aqui também, os dois aqui no plenário, seguindo aí os passos. Então, pedida aí a dispensa do projeto, do parecer, em votação o parecer do projeto. Quem aprova aí permaneça como estão, a aprovação aprovada aí por unanimidade. Então vamos colocar em votação o projeto de lei em primeira votação, projeto de lei complementar de número 07, que cria a ouvidoria parlamentar. Vereador Paulo, Artrânio, seu Carlitos, Joãozinho, sim. Pedro, Francilda, José Maria, sim. Valdemir. Sim. Então, aprovado aí o projeto por unanimidade dos vereadores presentes em primeira votação. Temos também o requerimento de 006, de autoria do vereador José Maria. Quem aprova, permaneça como estão. Então, aprovado aí o requerimento do vereador José Maria. Deixa para a próxima agora. Só uma votação mesmo. Já para que a gente resolva o problema desse projeto de resolução logo, de complementar, queria convocar vocês para a gente fazer uma extraordinária, bem rapidinho, só para a gente votar logo em segunda votação, para ficar concluído a questão desse projeto. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. E em nome de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 5/4/2019 para apreciação do projeto de lei complementar. Então, aberta a sessão, coloque em segunda votação o projeto de lei complementar. Em votação, vereador Paulo, vereador Artrânio, vereador Carlitos, Joãozinho, Pedro, Francilda, José Maria, Valdemir. Então, aprovada em segunda votação por unanimidade dos vereadores aqui presentes. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e que Deus ilumine a todos e que todos tenham um bom dia.